Você sabe como são criadas as vacinas? Quais tipos de vacinas nós temos? Sabe quais são as pessoas que não são indicadas a tomar vacina? Olá, somos do canal Vida com Saúde e vamos falar hoje sobre vacinas. Aqui nesse vídeo você vai encontrar o conteúdo mais completo sobre vacinas, um verdadeiro guia para responder todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Não esquece de deixar o seu comentário com sugestões de conteúdo para as próximas semanas. E se você gostar do nosso conteúdo, deixe um like e compartilhe com seus amigos e familiares e ajude a eles a terem uma melhor saúde, pois uma vida saudável começa com boas informações. Então vamos começar. Decisivos para combater doenças em toda a história da medicina, as vacinas são também o ponto central de debates sobre tratamentos medicinais efetivos e de imunização em massa. Ao longo de nossa história, elas ajudaram a despencar a incidência de pólio, sarampo e tétano. Na população, hoje é considerada a principal esperança para o combate do Covid-19. O que é a vacina? As vacinas são substâncias biológicas que são administradas no nosso corpo com o objetivo de nos protegermos de doenças. Na prática, ela tem o poder de ativar o sistema imunológico, auxiliando o nosso organismo a reconhecer e combater novas linhagens de vírus e bactérias, caso a pessoa venha a ter contato com esses novos vírus ou bactérias. Portanto, ela induz o sistema imunitário a reagir como se já conhecesse o vírus e já tivesse sido infectado pelo agente. Existem atualmente diferentes tipos de vacina, desde as que usam pedaços de vírus em sua composição, vírus inativados, ou até mesmo as inovadoras vacinas de RNA mensageiro que levam o material genético do patógeno para provocar uma reação no corpo. Existem também variadas possibilidades de aplicações das vacinas, sendo aplicações com reforços após dias ou meses ou doses únicas, e isso depende da fórmula do imunizante. Quando que as vacinas foram criadas? Os primeiros relatos do uso da vacina com a introdução de versões atenuadas de vírus no corpo dos seres humanos estão na China no século X, para o combate da varíola. Porém, o método aplicado era bem diferente. Os chineses trituravam cascas de feridas provocadas pela doença e assopravam aquele pó com o vírus morto no rosto das pessoas. Já em 1798, o uso do termo vacina surgiu pela primeira vez, devido a uma experiência do médico cientista inglês Edward Jenner. Ele ouviu boatos de que trabalhadores que viviam na zona rural não pegavam varíola, pois já haviam tido varíola bovina, que possuía um menor impacto no corpo humano. Ele então resolveu experimentar e introduziu o vírus em uma criança de 8 anos e percebeu que o boato tinha de fato uma base científica. Em 1881, quando o cientista francês Louis Pasteur começou a desenvolver a segunda geração de vacinas com o objetivo de combater a cólera aviária e o cabúnculo, ele sugeriu o termo vacina para batizar sua recém-invenção em homenagem a Jenner. A partir de então, as vacinas começaram a ser produzidas em massa e se tornaram uma das principais armas contra várias doenças no mundo. Por que existem pessoas que são contra vacinas? Movimentos condenando as vacinas existem desde que as primeiras campanhas para vacinação em massa foram organizadas. Elas são feitas a partir de argumentos sobre a ética, a efetividade e principalmente a segurança dessas substâncias. No Brasil, um episódio histórico marcou a primeira campanha de vacinação em massa proposta pelo governo federal da época. Esse evento foi em 1904, no Rio de Janeiro, quando o Estado lançou uma campanha para vacinação obrigatória com o objetivo de combater a varíola. O que ajudou a agravar a situação é que o projeto foi aplicado de uma forma autoritária e não forneceram quase nenhuma informação à população. Os agentes sanitários invadiam as casas e vacinavam as pessoas à força.
e isso gerou uma grande revolta popular que entrou para a história nacional como a conhecida revolta da vacina. Boa parte da população não entendia do que se tratava, a substância injetada, e temia ser infectado pelo vírus da doença. Atualmente, os críticos questionam a forma como as vacinas são desenvolvidas, ou argumentam contra a obrigatoriedade da vacinação pela população. Ainda argumentam sobre que o excesso de substâncias tomadas seja prejudicial e acaba dando origem a vírus e bactérias mais resistentes. Os estudiosos afirmam que o desconhecimento sobre o tema e a existência de inúmeros boatos e informações sem embasamento científico são os principais responsáveis por um grande número de novas doenças que poderiam ser evitadas, caso as instruções sobre a vacinação fossem seguidas. No último ano, com a pandemia do novo coronavírus, houve uma nova onda de divisão a respeito da vacinação. No início, uma parte da população questionava a velocidade da criação da vacina e, principalmente, a eficácia e os efeitos da produção das vacinas de terceira geração. Qual é a importância da vacinação? A vacinação acaba sendo uma estratégia de prevenção para as doenças, ou para reduzir os efeitos que um vírus ou bactéria pode ter no organismo. A aplicação de vacinas na população também é crucial para o controle da transmissão e a eliminação de doenças por infecção, como por exemplo é o sarampo, a poliomielite, gripe, meningite, febre amarela, hepatite B e o tão temido Covid-19. As vacinas são uma das poucas estratégias que mudaram o rumo da história da humanidade. Você recebe um produto em 1 ou 2 doses e tem proteção contra uma doença que pode tirar a sua vida, que é o caso da meningite e atualmente do Covid-19. Como são feitas as vacinas? De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunologia, a elaboração de uma vacina consiste basicamente em 4 etapas. São elas: 1. Identificar o antígeno. A primeira etapa da produção de uma vacina é a identificação de um antígeno, estrutura proteica do agente patógeno que permite uma resposta do sistema imunológico. Por exemplo, no caso do SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19, a proteína Spike é a estrutura localizada na superfície do coronavírus e é o principal antígeno estudado para o desenvolvimento das vacinas atuais. 2. Formulação vacinal. A segunda etapa da produção é a confecção da fórmula vacinal, a partir dos antígenos selecionados na primeira etapa, buscando uma resposta do sistema imunológico eficiente. 3. Testes pré-clínicos de imunogenicidade, eficácia e segurança. Após a elaboração da fórmula vacinal, é preciso realizar os primeiros testes. O primeiro passo do teste é feito em animais de laboratório. Isso visa estabelecer quantas doses são necessárias para a imunização, assim como o número de intervalo entre as doses ideais para que se tenha uma resposta de anticorpos e de linfócitos específicos. Antes de os testes em humanos começar, é verificada a farmacocinética da vacina, ou seja, como a vacina se comporta no organismo, seus efeitos tóxicos e a sua segurança após a administração de diferentes doses em pelo menos 2 animais distintos. Normalmente são utilizados camundongos, ratos ou coelhos. A quarta fase consiste nos testes clínicos. Nessa fase são realizados testes clínicos em humanos, que são divididos em 3 momentos distintos. Fase 1. Realizados com poucos voluntários, avalia-se a segurança, a imunogenicidade de diferentes doses da vacina. Fase 2. Com o objetivo de testar um grupo maior de pessoas, assim como a imunogenicidade e a segurança da dose da vacina selecionada na fase 1. Fase 3. Com o objetivo de ampliar ainda mais a amostra, são vacinados milhares ou dezenas de milhares de pessoas que foram naturalmente expostas à doença para certificar se há segurança e eficácia para uma futura vacinação em massa da população. Se as 3 fases dos testes clínicos
ocorrerem sem problemas graves, a vacina é então liberada para ser aplicada na população. Agora então que entendemos como são feitos os testes e como se aprova uma vacina, vamos falar sobre quais são os tipos de vacina que existem até o presente momento. Tipos de vacina. Existem diferentes tipos de vacina desenvolvidas e em desenvolvimento atualmente. Elas podem ser classificadas em vacinas de primeira, segunda e terceira geração. Uma vacina tem, em geral, 4 componentes. O antígeno, componente mais importante, cujas características dependem do tipo da vacina. 2. O solvente pode ser apenas uma água estéril, mas pode também ter pequenas quantidades de constituintes biológicos em que são produzidas as vacinas. 3. Conservantes, antibióticos, estabilizantes, que servem para evitar invasões bacterianas ou dar estabilidade ao antígeno. 4. Adjuvantes, que são compostos à base de alumínio que aumentam o efeito da resposta imunológica do indivíduo vacinado. Então vamos falar agora sobre as vacinas de primeira geração. As vacinas de primeira geração têm como base a utilização do agente causador da doença inativado ou atenuado em sua fórmula. De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, a vacina de micro-organismos inativados é o tipo mais comum de imunizante e é considerada a mais segura. Porém, ela tem uma tendência de induzir uma resposta de curta duração, ou seja, sua proteção acaba durando pouco tempo. Vacinas da raiva, da gripe, da poliomielite, por exemplo, utilizam essa metodologia de inativação do vírus para ativarem o seu sistema imunológico. Atualmente, existem 2 vacinas para o Covid-19 que são consideradas vacinas de primeira geração: a Coronavac e a Sinopharm. Vacinas de segunda geração. As vacinas de segunda geração são as que têm como base utilizar fragmentos do que causa a doença. Esses pedaços são obtidos por meio de um processo bioquímico ou tecnologia recombinante. As vacinas que usam fragmentos de micro-organismos são a da meningite, tétano, malária, papiloma e hepatite. Outro tipo de vacina que pertence a esse grupo são as fórmulas que contêm vetores virais, que são quando os vírus são manipulados geneticamente sem a capacidade de replicação e que expressa o antígeno do patógeno. Por exemplo, no caso da Covid-19, foram utilizados adenovírus para a formulação de algumas vacinas. Esse adenovírus foi modificado geneticamente para terem a capacidade de invadir a célula do hospedeiro, ou seja, do corpo humano, e assim expressar suas proteínas, inclusive a proteína spike do SARS-CoV-2. O adenovírus, porém, não tem o poder de replicar a proteína spike e por esse motivo ele não infecta novas células do corpo. Essa tecnologia de vetor vacinal é inovadora e tem sido muito utilizada em fórmulas como na vacina da Sputnik, a vacina fabricada pela Rússia para o combate contra o Covid-19. Essa mesma tecnologia também foi utilizada pela vacina da AstraZeneca, fabricada na Inglaterra pela Universidade de Oxford. Vacinas de terceira geração. As vacinas de terceira geração são aquelas com uso de material genético. É o caso da vacina de RNA mensageiro. Inovadoras, essas vacinas apresentam baixo custo e são usadas sem grandes dificuldades pelos profissionais de saúde. As vacinas de RNA mensageiro utilizam uma pequena parte do código genético do vírus envolto numa camada lipídica, formando pequenas partículas chamadas de nanopartículas que são injetadas. Isso por si só não é capaz de causar uma infecção, mas pode ser o suficiente para que as células, ao absorverem essa parte do código genético, passem a produzir uma resposta no sistema imunológico. Até o momento, não há vacinas que utilizam a técnica de RNA mensageiro, sendo as da Covid-19 as primeiras no mundo a se valerem dessa nova tecnologia. Entre as vacinas que utilizaram o RNA mensageiro, destacam-se
a vacina da Moderna e a vacina da Pfizer. Quais são os principais riscos e contraindicação das vacinas? Mulheres grávidas devem ter atenção. Elas podem tomar uma série de vacinas, como por exemplo a da gripe, do tétano, mas devem evitar a de vírus atenuado, como por exemplo a da rubéola e do sarampo. Indivíduos com imunodeficiência também são sujeitos a esse problema. Há casos raros em que vírus atenuados provocaram enfermidade. Contraindicações de vacina: doença aguda, com febre acima de 38,5, sintomas clínicos acentuados, contraindica todas as vacinas. Então, se você tiver com uma doença com febre alta, tome muito cuidado antes de tomar qualquer vacina. Reação clínica séria contra a dose anterior da vacina. Se você teve uma reação muito grande, vale a pena consultar um médico para ver se vale a pena você tomar outras doses ou até mesmo outras vacinas. Alergia grave à gema de ovo. A gema de ovo é utilizada em muitas vacinas como uma base para a reprodução viral, para a constituição das vacinas. Por isso, esse é um ponto bastante importante. Alergia a certos antibióticos, como por exemplo a amoxicilina. Muitos antibióticos são utilizados nas vacinas, por isso pode ser que exista uma incompatibilidade com a vacina que você vai tomar e com essa sua alergia. E por último, infecção por HIV. Como todos nós sabemos, o HIV diminui nossos processos de defesa e isso deve ser consultado ao médico que acompanha quais os tipos de vacina que essa parte específica da população deve tomar. O mais importante é você consultar um médico caso você tenha alguma dúvida. Utilize esse material como uma base de informação, mas sempre a última decisão, a decisão final, tem que ser tomada em conjunto com o seu médico. Bom, se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar com outras pessoas. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e lembre-se que o primeiro passo para melhorar a sua saúde começa em ter boas informações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.